grito ecoou pela caatinga como uivo de alma penada. No terreiro da fazenda São Bento, Manuel da Várzea se contorcia, amarrado sobre o formigueiro gigante, enquanto milhares de formigas cortadeiras subiam por seu corpo como fogo vivo. O coronel Demétrio Aguiar ria, segurando o chicote ensanguentado, os olhos brilhando de prazer cruel. "Aprende, cabra desgraçado! Quem rouba meu gado vira comida de formiga!" gritava o fazendeiro, enquanto os jagunços aplaudiam a tortura. Mas o vento mudou de direção naquela tarde. Do alto da serra, 3 cavaleiros observavam a cena em silêncio mortal. O homem do meio ajustou o chapéu de couro e pousou a mão no cabo da peixeira. Seus olhos eram 2 brasas de ódio puro. "Patrão!" sussurrou Corisco. "É hora!" Lampião cuspiu no chão ressecado. "É hora, meu cabra. Esse desgraçado vai conhecer o gosto das próprias formigas." O rei do cangaço desceu a serra como a própria morte montada. O sertão ia presenciar uma justiça que ninguém esqueceria jamais. E aí, meu povo do sertão? Se vocês também acham que quem planta maldade tem que colher na mesma moeda, deixem aquele curtir arretado. Se inscrevam no canal que o cangaço ainda tem muita conta para acertar por essas bandas. E foi assim, meu povo, que tudo começou naquela manhã de sol, rachando o chão do sertão. O coronel Demétrio Aguiar acordou com aquela sede ruim de sempre. A sede de fazer o mal que já corria nas veias dele como veneno de cascavel. Quem conhece sertão sabe que existem homens que nascem com o diabo no corpo, e esse coronel era um deles. Manuel da Várzea era um cabra trabalhador, daqueles que acordava antes do galo cantar para cuidar do gado do patrão. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho honesto e nunca tinha faltado um dia sequer na lida. Criava 3 filhos com a mulher numa casinha de taipa no meio da caatinga. Como meu avô sempre dizia, homem bom atrai desgraça como mel atrai formiga. E foi isso que aconteceu com Manuel naquela quinta-feira amaldiçoada. O coronel tinha perdido 3 cabeças de gado na semana anterior e, em vez de procurar os ladrões verdadeiros, resolveu que ia culpar o primeiro cristão que cruzasse o caminho dele. "Zé do Pife!" gritou o coronel para o jagunço mais sujo da fazenda. "Vai buscar aquele cabra da várzea. Vou ensinar uma lição que ele nunca vai esquecer." Zé do Pife era um desgraçado que tinha prazer em fazer maldade. Baixo, gordo, com os dentes podres e um sorriso que dava medo até em cachorro bravo. Saiu montado no cavalo preto dele, levantando poeira como se fosse o próprio capeta saindo do inferno. Manuel estava no pasto, contando o gado como fazia toda manhã, quando viu a poeira se aproximando. O coração dele bateu descompassado, porque todo vaqueiro conhece a diferença entre cavalo que traz notícia boa e cavalo que traz desgraça. "Manuel da Várzea!" berrou Zé do Pife, descendo do cavalo com o rifle na mão. "O coronel quer falar com você, e não é para conversa boa, não." "O que foi que eu fiz, seu Zé?" perguntou Manuel, tirando o chapéu de palha da cabeça. "Trabalho direito desde menino. Nunca peguei nem um ovo de galinha que não fosse meu." "Cala a boca, ladrão desgraçado. Onde escondeu o gado que sumiu? Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de arrepiar." Manuel tentou explicar que não sabia de gado nenhum sumido, que tinha cuidado de cada animal como se fosse filho seu. Mas Zé do Pife não queria escutar verdade. Queria era levar um culpado para o coronel. Amarraram Manuel como animal e levaram ele para o terreiro da Casa Grande. O coronel estava sentado na varanda, tomando aguardente e limpando a unha com a ponta da faca. Quando viu o vaqueiro sendo arrastado, o sorriso dele se abriu como rachadura na parede. "Então é você o ladrão que anda roubando meu gado?" disse o coronel, descendo da varanda devagar, como gato se aproximando do rato. "Pelo amor de Deus, coronel, eu nunca roubei nada de ninguém. Trabalho para o senhor há 10 anos. O senhor me conhece." "Conheço, sim. Conheço ladrão quando vejo um." O coronel deu um tapa na cara de Manuel, que ecoou pelo terreiro. "E sabe o que eu faço com ladrão? Oxente, meu povo, o que vou contar agora é de fazer até o vento parar de soprar."
O coronel mandou os jagunços carregarem Manuel até o formigueiro gigante que ficava atrás da casa grande. Era um formigueiro de cortadeiras, daqueles que parecem uma cidade subterrânea, com milhões de formigas trabalhando dia e noite. "Amarra ele aí em cima", ordenou o coronel. "Quero ver se as formiguinhas não fazem ele falar a verdade." Manuel foi amarrado com cordas grossas sobre o formigueiro. As formigas, irritadas com a invasão, começaram a subir pelo corpo dele como rio de fogo. Cada mordida era como agulha em brasa, e o pobre vaqueiro gritava pedindo misericórdia. "Onde está meu gado, seu ladrão?" berrava o coronel, tomando mais um gole de aguardente. "Eu não sei de gado nenhum. Por favor, me solte!" gritou Manuel, se contorcendo de dor. Como minha avó sempre dizia, a maldade tem pernas curtas, mas às vezes demora para tropeçar. O coronel estava se divertindo tanto com o sofrimento de Manuel que não percebeu os 3 cavaleiros que observavam do alto da serra. Um deles tinha os olhos mais frios que geada de julho e uma peixeira que já tinha provado sangue de muito coronel safado. Lampião estava voltando de uma diligência em Jeremoabo quando escutou os gritos ecoando pela caatinga. Maria Bonita, que sempre acompanhava o marido nas andanças, foi a primeira a ver a cena terrível. "Virgulino", sussurrou ela. "Olha o que aquele desgraçado está fazendo com o coitado." Lampião desceu do cavalo e pegou o binóculo. O que viu fez o sangue dele ferver como água na panela. Um homem inocente sendo torturado por um coronel sádico, enquanto jagunços riam da desgraça alheia. "Corisco", disse Lampião, a voz baixa e perigosa. "Conta quantos jagunços tem lá embaixo." "8, patrão, todos armados. E nós somos 3, murmurou Lampião, calculando as chances. "Mas a justiça vale por 100 homens. Não se engane, meu povo. Lampião não era homem de agir sem pensar. Mas quando via injustiça, o coração dele pegava fogo como palha seca. E naquele momento, vendo Manuel se contorcendo no formigueiro, uma decisão se formou na cabeça dele como raio cortando nuvem escura. Esse coronel vai aprender que no sertão existe uma lei que ele não conhece, disse Lampião, ajustando a cartucheira no peito. A lei do olho por olho. Maria Bonita conhecia aquele olhar do marido. Era o olhar que aparecia quando Lampião decidia fazer justiça com as próprias mãos. Vai ter guerra, meu rei. Vai ter justiça, minha rainha. E esse coronel safado vai conhecer o gosto das próprias formigas. Escutem bem, que essa parte é importante. Lampião não era bandido comum. Era homem que nasceu para equilibrar a balança quando os poderosos pensavam que podiam fazer qualquer maldade sem castigo. E naquele dia, olhando Manuel sofrer no formigueiro, ele sentiu que tinha chegado a hora de ensinar uma lição que ninguém ia esquecer. O sol estava se pondo quando Lampião terminou de traçar o plano. Era um plano simples, mas certeiro como tiro de bom atirador. O coronel ia aprender que quem brinca com formiga pode morrer mordido. E foi naquele momento, meu povo, que o destino do coronel Demétrio Aguiar foi selado. Ele não sabia, mas estava vivendo suas últimas horas de soberba e maldade. O sertão ia cobrar cada grito de dor que tinha arrancado do peito de Manuel. Quem conhece sertão sabe que a noite traz conselho, mas também traz sede de justiça. Lampião desceu da serra com os olhos fixos no terreiro da fazenda, onde Manuel ainda gemia amarrado no formigueiro. O coração do rei do cangaço batia como tambor de guerra, e cada batida era uma promessa de vingança. "Maria", disse ele para a companheira, "você fica aqui com os cavalos. Essa missão é só para homem." Maria Bonita conhecia o marido como palma da própria mão. Sabia que quando Virgulino falava naquele tom, não adiantava discutir. "Tome cuidado, meu rei. Esse coronel tem fama de ser perigoso." "Perigoso para quem não sabe se defender", respondeu Lampião, afiando a peixeira na pedra. Cada passada da lâmina na pedra soava como promessa de morte. Mas hoje ele vai aprender que existe alguém mais perigoso que ele neste sertão. Prestem atenção no que vou contar,
que essa parte mostra a frieza de Lampião quando se tratava de fazer justiça. Ele chamou Corisco e Volta Seca para um canto e começou a traçar o plano como general preparando batalha. Corisco, você vai pela esquerda da casa. Volta Seca, pela direita. Quando eu der o assobio de Bem-te-vi, vocês avançam. Mas prestem atenção, quero o coronel vivo. Esse desgraçado vai morrer do mesmo jeito que fez o coitado do Manuel sofrer. Os cangaceiros passavam as cartucheiras em silêncio. Cada bala era uma reza ao contrário. Conheciam o patrão há anos e sabiam que quando Lampião decidia fazer justiça, não havia força no sertão que o fizesse mudar de ideia. E se os jagunços resistirem, patrão? Perguntou Volta Seca, verificando o tambor do revólver. Quem atirar em nós, morre. Quem se render, vive. Mas o coronel não tem salvação. Esse vai pagar cada grito que arrancou do peito daquele vaqueiro. Como meu pai sempre dizia, homem de palavra não volta atrás nem que o mundo vire de cabeça para baixo. E Lampião tinha dado sua palavra de que o coronel ia pagar caro pela maldade. No sertão, palavra de cangaceiro é lei que não se quebra. Quando a lua chegou no meio do céu, Lampião deu sinal para começar a operação. Os três desceram pela encosta como sombras da morte, pisando no chão seco sem fazer barulho. Cada passo era calculado, cada movimento era preciso. No terreiro da fazenda, o coronel estava bêbado de aguardente e de maldade. Manuel tinha desmaiado de dor no formigueiro, mas o desgraçado ainda ria da desgraça alheia. Os jagunços jogavam cartas na varanda, bebendo e contando vantagem. Olha só, gente, disse Zé do Pife, apontando para Manuel desacordado. O ladrão virou comida de formiga mesmo. Agora ele não rouba mais gado de ninguém. Os outros jagunços riram da piada cruel, sem saber que 3 anjos da morte se aproximavam na escuridão. Lampião estava a 10 passos da casa quando fez o sinal combinado. O assobio de Bem-te-vi que ecoou pela caatinga. Oxente, meu povo, o que aconteceu depois foi de arrepiar até quem já viu muito tiroteio. Corisco apareceu pela esquerda com o rifle na mão, Volta Seca surgiu pela direita, empunhando 2 pistolas, e Lampião entrou pela frente como se fosse dono do lugar. Boa noite, seus desgraçados, disse Lampião, a voz fria como o vento de inverno. Chegou a hora de pagar as contas. O coronel tentou pegar o rifle que estava encostado na parede, mas Corisco foi mais rápido. O tiro ecoou na noite e a arma voou da mão do fazendeiro como passarinho ferido. Quem são vocês? Gritou o coronel, tentando se esconder atrás da cadeira. O que querem da minha fazenda? Eu sou Lampião, respondeu o rei do cangaço, tirando o chapéu de couro. E vim buscar justiça para aquele vaqueiro que você torturou. Agora prestem atenção, que essa parte mostra como um covarde reage quando encontra alguém mais forte. O coronel, que minutos antes ria da dor de Manuel, agora tremia como vara verde no vento. Lampião? O Lampião mesmo? Gaguejou o coronel. Mas aquele homem é ladrão, roubou meu gado. Mentira sua, coronel safado, disse Lampião, se aproximando devagar. Esse homem trabalha para você há 10 anos. Você inventou essa história só para se divertir com a dor dele. Volta Seca tinha desarmado os jagunços e os colocado de joelhos no terreiro. Alguns tremiam de medo, outros rezavam baixinho. Todos sabiam que tinham caído nas mãos do homem mais temido do sertão. Por favor, Lampião, implorou o coronel. Eu pago o que você quiser. Tenho dinheiro, tenho ouro escondido. Leva tudo, mas me deixa vivo. Dinheiro não paga o que você fez, respondeu Lampião, a voz mais fria que geada de julho. Você vai morrer do mesmo jeito que condenou aquele inocente. Como minha avó sempre dizia, quem semeia vento colhe tempestade. E o coronel tinha semeado tanta maldade que agora a tempestade chegou montada em 3 cavalos e armada até os dentes. Primeiro, Lampião mandou Corisco soltar Manuel do formigueiro. O pobre vaqueiro estava mais morto que vivo, coberto de mordidas e com febre alta. Mas ainda respirava, e isso era o que importava.
Corisco leva esse homem para casa da família dele. Diz para a mulher dele que foi Lampião quem mandou cuidar das feridas. Enquanto Corisco carregava Manuel nos braços, Lampião se virou para o coronel, com aquele olhar que fazia até boi bravo baixar a cabeça. Agora é sua vez, coronel. Você vai conhecer o gosto das próprias formigas. Escutem bem, meu povo, que a justiça do sertão estava prestes a ser feita. E quando Lampião fazia justiça, não havia força na terra que pudesse impedir. Não se engane, meu povo, que a hora da verdade tinha chegado. O tempo parou como se o próprio sertão segurasse a respiração. Lampião se aproximou do coronel com passos lentos, calculados, cada movimento ecoando no terreiro silencioso, como batida de coração de quem vai morrer. O coronel Demétrio Aguiar, que minutos antes mandava em tudo e em todos, agora estava encurralado como rato em buraco de cobra. O suor escorria pela testa dele, misturando com lágrimas de pavor que ele tentava esconder. "Lampião, pelo amor de Deus!" gritou o coronel, caindo de joelhos no chão. "Eu tenho família, tenho filhos pequenos." "E Manuel não tem família?" respondeu Lampião, a voz cortando o ar como lâmina afiada. "Ele não tem 3 filhos que vão chorar se o pai morrer?" Prestem atenção nessa parte, que mostra a diferença entre um homem de honra e um covarde. Enquanto o coronel implorava pela vida, Lampião mantinha a frieza de quem sabia que estava fazendo justiça. "Volta seca", ordenou Lampião, sem tirar os olhos do coronel. "Amarra esse desgraçado do mesmo jeito que ele amarrou Manuel." "Não, por favor. Eu pago qualquer preço. Tenho 400 contos de réis escondidos no cofre", berrou o coronel, tentando se arrastar pelo chão. "Dinheiro não ressuscita quem já morreu de sofrimento", disse Lampião. "E não cura a mordida de formiga que já comeu carne viva. Como meu tio sempre contava, tem momento na vida que o silêncio pesa mais que chumbo. E naquele terreiro, o silêncio era tão pesado que até os grilos pararam de cantar. Só se escutava a respiração ofegante do coronel e o barulho das cordas sendo preparadas por volta seca. Os jagunços, ainda de joelhos no chão, assistiam tudo calados. Alguns tremiam de medo, outros baixavam a cabeça de vergonha. Todos sabiam que tinham participado de muitas maldades ao lado do patrão, mas nenhum tinha coragem de enfrentar Lampião. "Zé do Pife", chamou Lampião, olhando para o jagunço mais sujo da fazenda. "Você foi buscar Manuel para ser torturado. Qual é sua desculpa?" Zé do Pife, que sempre foi valentão quando tinha vantagem, agora chorava como criança perdida. Eu só obedeci ordem, Lampião. O coronel mandou, eu fui. Ordem de fazer maldade não se obedece", retrucou Lampião. "Homem de verdade desobedece quando a ordem é para fazer sofrimento." Agora escutem bem, que essa é a parte onde a justiça começou a ser feita de verdade. Volta Seca terminou de amarrar o coronel e o arrastou até o formigueiro. O mesmo formigueiro onde Manuel tinha sofrido horrores estava agora esperando por uma nova vítima. "Por favor, Lampião!" gritou o coronel, se debatendo nas cordas. "Eu nunca mais faço isso. Prometo que vou tratar bem meus trabalhadores." "Promessa de quem tortura inocente não vale nem o ar que gasta para falar", respondeu Lampião, implacável como a seca do sertão. As formigas, que tinham se espalhado depois que Manuel foi retirado, começaram a voltar para o formigueiro. Milhares delas, irritadas com toda aquela movimentação, prontas para defender seu território. "Espera!" gritou o coronel desesperado. "Eu conto onde estão os outros fazendeiros que fazem as mesmas coisas. Tem mais gente torturando o trabalhador por essas bandas." Lampião parou por um momento, interessado na informação. "Conta logo os nomes, que depois eu vou atrás deles também." "Coronel Horácio, lá em Canudos. Ele queima trabalhador com ferro quente. E tem Coronel Raimundo, em Paulo Afonso, que afoga quem atrasa pagamento no açude." "Obrigado pela informação", disse Lampião, anotando mentalmente os nomes. "Agora você vai pagar pelas suas próprias maldades." "Oxente, meu povo, o que vou contar agora é de fazer qualquer cristão tremer. Volta." Seca colocou o coronel sobre o formigueiro e prendeu as cordas nas estacas.
As primeiras formigas já começavam a subir pelas pernas do fazendeiro. O grito que saiu da garganta do coronel ecoou pela caatinga como o uivo de bicho ferido. Era um grito de dor pura, do mesmo tipo que Manuel tinha dado horas antes. A diferença é que agora era o algoz que virava vítima. "Agora você sabe como se sente", disse Lampião, observando a cena com os braços cruzados. Cada mordida que essas formigas dão é uma oração que Manuel fez pedindo justiça. "E mata logo", implorou o coronel, se contorcendo de dor. "Me dá um tiro na cabeça." Manuel também pediu para parar o sofrimento, respondeu Lampião. "Mas você riu e mandou as formigas continuarem. Agora é sua vez de rir. Como minha avó sempre dizia, quem ri por último ri melhor." E naquele momento, quem estava rindo era a própria justiça do sertão, servida na mesma medida que a maldade tinha sido oferecida. Os jagunços assistiam tudo em silêncio, vendo o patrão sofrer do mesmo jeito que tinha feito tantos outros sofrerem. Alguns até sentiram um alívio estranho, como se uma pedra pesada tivesse saído do peito deles. "Zé do Pife", chamou Lampião, "você vai ficar aqui cuidando para que nenhuma formiga escape. Quero que todas elas provem do coronel." O jagunço sujo tremeu todo, mas não teve coragem de desobedecer. Sabia que qualquer resistência significaria dividir o mesmo destino do patrão. "E vocês outros", continuou Lampião, olhando para os demais jagunços, "vão contar em todas as fazendas da região o que aconteceu aqui. Quero que todo coronel safado saiba que Lampião está de olho." "Sim, senhor Lampião", responderam os jagunços em coro, aliviados por não dividir o destino do patrão. "Mas antes de sair", acrescentou Lampião, "vocês vão pegar todo o dinheiro do cofre e distribuir entre as famílias dos trabalhadores que esse desgraçado maltratou." Prestem atenção nessa parte, que mostra como Lampião não era ladrão comum. Ele não queria o dinheiro para ele, queria justiça para quem tinha sofrido nas mãos do coronel. Enquanto o coronel gritava no formigueiro, Lampião se virou para os jagunços e disse: "Vocês viram o que acontece com quem maltrata trabalhador. Agora escolham, continuam servindo a maldade ou mudam de vida?" "Mudamos, seu Lampião", gritaram todos em coro. "A gente não sabia que o senhor estava de olho." "Agora sabem", respondeu Lampião, "e quero que espalhem a notícia. Quem maltratar trabalhador vai receber visita minha, e quando eu chego não tem conversa." O coronel, ainda se contorcendo no formigueiro, tentou falar entre os gritos de dor. "Lampião, eu aprendi, me tira daqui." "Manuel também implorou", disse Lampião implacável. "Mas você riu da cara dele. Agora é minha vez de rir." Maria Bonita, que tinha descido da serra quando escutou os tiros, chegou naquele momento e viu a cena. Conhecia o marido bem o suficiente para saber que aquela era justiça sendo feita. "Está certo, meu rei", disse ela, pousando a mão no ombro de Lampião. "Esse desgraçado precisava aprender." As formigas continuavam seu trabalho, subindo e descendo pelo corpo do coronel como se fossem soldados de um exército invisível. Cada mordida era uma lição, cada dor era um ensinamento. "Por quanto tempo vai deixar ele aí, patrão?" perguntou Volta Seca. "Até ele entender que no sertão existe uma lei mais forte que a dele", respondeu Lampião. "A lei do olho por olho, dente por dente." O tempo passou devagar, como sempre passa quando se está fazendo justiça. O coronel gritava, implorava, chorava, mas Lampião permanecia firme. Tinha visto muita injustiça na vida para ter pena de quem causava sofrimento. "Aqui não tem perdão", disse Lampião, olhando nos olhos do coronel. "Quem brinca com a dor dos outros paga com a própria dor." E foi assim, meu povo, que o coronel Demétrio Aguiar aprendeu na própria pele o significado da palavra sofrimento. O sertão testemunhava mais uma vez que a justiça pode demorar, mas sempre chega montada e armada. Meu pai sempre dizia que existe hora na vida de todo homem em que ele tem que prestar contas dos próprios atos.
E para Coronel Demétrio Aguiar, essa hora tinha chegado como seca depois da chuva, certa, inevitável e sem piedade. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de vermelho como sangue derramado. As formigas continuavam seu trabalho implacável, subindo e descendo pelo corpo do coronel como se fossem executoras de uma sentença divina. Lampião olhou para o céu e depois para o coronel. O homem que horas antes torturava inocentes agora não passava de um monte de carne sofrendo no formigueiro. A justiça tinha o gosto amargo da vingança, mas era justiça mesmo assim. Coronel, disse Lampião, se aproximando devagar, chegou a hora final. Você vai morrer como fez outros morrerem, sem piedade, sem perdão. O coronel tentou erguer a cabeça, mas a dor era tanta que mal conseguia abrir os olhos. As formigas tinham feito um trabalho terrível, cobrindo o corpo dele de feridas que ardiam como fogo do inferno. Por favor, murmurou o coronel, a voz fraca como suspiro de vento. Eu já aprendi. Aprendeu tarde demais, respondeu Lampião, puxando a peixeira da bainha. A lâmina brilhou no último raio de sol como espelho refletindo a alma. Manuel também implorou quando as formigas subiram nele. Você riu. Prestem atenção, meu povo, que essa é a hora onde a justiça e a morte se encontram num abraço final. Lampião ergueu a peixeira devagar, como quem reza uma oração silenciosa pelos pecados alheios. Maria Bonita observava de longe, sabendo que aquele momento era sagrado à sua maneira. Era o momento onde o mal pagava pelo mal, onde a balança da justiça se equilibrava com sangue e sofrimento. Aqui não tem perdão, disse Lampião, olhando nos olhos do coronel pela última vez. Quem tortura inocente morre como inocente torturado. O golpe foi rápido e certeiro. A peixeira cortou o ar como raio cortando nuvem. E o coronel Demétrio Aguiar encontrou seu fim no mesmo lugar onde tinha causado tanto sofrimento. O sangue se misturou com a terra seca, regando o chão como chuva vermelha. Como minha avó sempre dizia, a terra bebe o sangue de quem fez maldade como se fosse água benta. E naquele momento, o sertão inteiro pareceu suspirar de alívio, como se uma maldição antiga tivesse sido quebrada. Os jagunços assistiram tudo em silêncio, vendo o patrão pagar o preço final pela crueldade. Nenhum deles chorou, nenhum deles lamentou. Todos sabiam que a justiça tinha sido feita. Zé do Pife, chamou Lampião, limpando a peixeira na camisa. Você vai cavar uma cova para esse desgraçado, bem funda que eu não quero nem cheiro dele poluindo o ar. Sim, senhor, respondeu o jagunço tremendo todo. Mas onde o senhor quer que eu cave? Ali onde ele gostava de sentar para ver os outros sofrerem, disse Lampião, apontando para a varanda da casa grande. Quero que toda vez que alguém pisar ali, pise na cabeça dele. Enquanto Zé do Pife cavava a cova, Lampião reuniu os outros jagunços num círculo. Era hora de dar a última lição, a que eles levariam para a vida toda. Escutem bem, seus cabras, disse Lampião, a voz firme como rocha no meio do rio. Vocês viram o que acontece com quem maltrata trabalhador. Agora, escolham o caminho. Ouviram homens de bem, ouviram adubo para a terra. A gente vai ser homem de bem, seu Lampião, responderam todos, com medo na voz, mas determinação no olhar. Então, vão cumprir as ordens que eu vou dar, continuou Lampião. Primeiro, vão buscar todo o dinheiro que esse desgraçado tinha escondido. Segundo, vão distribuir entre as famílias que ele maltratou. Terceiro, vão contar em toda a fazenda da região o que aconteceu aqui. E se algum fazendeiro perguntar quem mandou? Perguntou um dos jagunços. Diz que foi Lampião. E diz mais, que eu tô de olho em todo coronel safado deste sertão. Quem maltratar trabalhador vai receber minha visita. E quando eu chego, não tem conversa. Corisco, que tinha voltado depois de levar Manuel para casa, se aproximou do patrão. E agora, Lampião, para onde a gente vai? Para o próximo lugar onde tem injustiça sendo feita, respondeu Lampião, olhando para o horizonte. O coronel me deu uns nomes antes de morrer. Tem mais gente que precisa aprender a respeitar o povo.
Maria Bonita se aproximou e segurou o braço do marido. Você fez o certo, Virgulino. Esse homem não merecia piedade. Eu sei, Maria, mas às vezes fazer o certo dói na alma da gente. É pesado carregar tanta morte, mesmo quando é morte de gente ruim. Mas é por isso que você é o rei do cangaço, disse ela com orgulho na voz. Porque você não mata por prazer, mata por justiça. Quando Zé do Pife terminou de cavar a cova, Lampião mandou jogar o corpo do coronel lá dentro sem cerimônia nenhuma. Não havia pranto, não havia reza, não havia lamento. Só havia justiça sendo enterrada junto com a maldade. Cobre bem essa cova, ordenou Lampião, e coloca uma pedra em cima escrito: aqui jaz quem torturava inocente. Que sirva de exemplo para os outros. Oxente, meu povo, quando a noite caiu completa sobre o sertão, Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros montaram nos cavalos para partir. A missão estava cumprida, a justiça estava feita. Antes de partir, Lampião se virou uma última vez para a fazenda. Agora ela parecia diferente, mais limpa, como se a morte do coronel tivesse purificado o ar. Volta Seca, lembra do que eu sempre digo? Perguntou Lampião ao cangaceiro. Lembro, patrão. No sertão, quem planta vento colhe tempestade. Isso mesmo. E hoje a tempestade passou por aqui e levou tudo que não prestava. Os 3 cavaleiros sumiram na escuridão da Caatinga, deixando para trás uma fazenda transformada. Onde antes havia medo e opressão, agora havia esperança de dias melhores. Os trabalhadores da região dormiriam mais tranquilos, sabendo que alguém velava por eles. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Zé do Pife cumpriu as ordens de Lampião. Abriu o cofre do coronel e encontrou mais dinheiro do que tinha visto na vida toda. 400 contos de réis em moedas de ouro e notas amareladas pelo tempo. Como Lampião tinha mandado, o dinheiro foi distribuído entre as famílias dos trabalhadores. Manuel da Várzea, que estava se recuperando em casa das mordidas de formiga, recebeu 50 contos, dinheiro suficiente para comprar terra própria e nunca mais ter que trabalhar para os outros. A história do que aconteceu na Fazenda São Bento se espalhou pelo sertão como fogo na palha seca. Em toda a venda, em todo o mercado, em toda a feira, o povo contava como Lampião tinha feito justiça. E cada vez que a história era contada, crescia um pouco mais. Os outros coronéis da região ficaram com medo. Quem antes maltratava trabalhador sem pensar 2 vezes, agora olhava por cima do ombro, temendo que 3 cavaleiros aparecessem no horizonte. O nome de Lampião virou proteção para o povo e pesadelo para os opressores. Numa taverna em Jeremoabo, um vaqueiro contava para quem quisesse ouvir: eu vi com meus próprios olhos. Lampião chegou como a morte em pessoa e fez aquele coronel safado pagar por cada lágrima que tinha feito derramar. E é verdade que ele amarrou o coronel no formigueiro? Perguntou um comerciante. Verdade sim, meu amigo. E disse que quem faz maldade tem que pagar na mesma moeda. Aquele coronel desgraçado aprendeu que no sertão existe uma justiça mais forte que a lei dos homens. Escutem bem, que essa história virou lenda viva. Em cada canto do sertão, quando um poderoso tentava abusar do fraco, alguém sempre lembrava: cuidado, que Lampião pode estar de olho. E só essa lembrança bastava para fazer o abusador pensar 2 vezes. A pedra que Zé do Pife colocou sobre a cova do coronel virou lugar de peregrinação. Trabalhadores de longe vinham ver onde jazia quem os oprimia, e cada um levava uma pedrinha de lembrança. Diziam que dava sorte contra patrão ruim. E assim foi, meu povo, que o coronel Demétrio Aguiar encontrou seu fim. Morreu como viveu, causando dor. Só que dessa vez, a dor era só dele. A justiça tinha sido feita e o sertão respirava mais livre. Agora prestem atenção, meu povo, que vou contar como a justiça de Lampião ecoou pelo sertão inteiro como trovão anunciando chuva. 3 dias depois da morte do coronel Demétrio, as famílias dos trabalhadores começaram a receber as suas partes do dinheiro roubado.
Sebastiana, mulher de Manoel da Várzea, chorou quando Zé do Pife bateu na porta da casinha de taipa carregando um saco de moedas. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida toda, 50 contos de réis que brilhavam como estrelas no céu escuro da pobreza. Isso aqui é do seu Lampião, disse o jagunço, ainda tremendo de medo. Ele mandou dizer que é para vocês comprarem terra própria e nunca mais trabalharem para os outros. Manoel, que estava deitado se recuperando das mordidas de formiga, não conseguia acreditar no que via. Lampião fez isso por nós? Um homem que nem conhece a gente? Fez sim, respondeu Zé do Pife, e disse mais, que quem mexer com trabalhador honesto vai ter que se ver com ele. Como meu avô sempre dizia, quando Deus quer ajudar, manda anjo de todas as formas. E naquele dia, o anjo chegou com chapéu de couro e peixeira na cintura, distribuindo justiça e dinheiro para os que mais precisavam. Mas a paz no sertão nunca dura muito tempo. Enquanto Lampião cavalgava pelas veredas com Maria Bonita e o bando, um mensageiro galopava em direção contrária, levando notícias que fariam o sangue de qualquer cristão ferver de raiva. "Capitão Lampião!" gritou o homem, parando o cavalo numa nuvem de poeira. "Tenho notícias urgentes de Paulo Afonso." Lampião puxou as rédeas e olhou para o mensageiro. Era um vaqueiro conhecido, homem de confiança que só trazia notícia séria. "Fala logo, João do Canto. O que foi que aconteceu?" "É o coronel Raimundo Aguiar, irmão do Demétrio. Ele ficou sabendo da morte do irmão e está fazendo uma carnificina. Já matou 5 trabalhadores e jogou os corpos no açude." Maria Bonita viu os olhos do marido se encherem de fogo novamente. Era sempre assim quando Virgulino escutava notícia de injustiça. O coração dele não conseguia descansar enquanto houvesse sofrimento no sertão. 5 trabalhadores mortos? Perguntou Lampião, a voz baixa e perigosa. "Por quê?" "Vingança, capitão. Ele disse que ia matar 10 homens para cada irmão morto e está cumprindo a promessa. O povo está com medo de sair de casa." Corisco e Volta Seca trocaram olhares. Conheciam o patrão bem o suficiente para saber que aquela notícia significava guerra. E quando Lampião decidia fazer guerra, o sertão inteiro tremia. "Corisco", disse Lampião, "manda buscar mais 10 homens do bando. Volta Seca, verifica as munições. Vamos ensinar para o irmão do Demétrio que maldade se paga caro neste sertão." "E dessa vez?" perguntou Maria Bonita. "Posso ir junto?" Lampião olhou para a companheira com carinho misturado com preocupação. "Dessa vez vai ser guerra de verdade, Maria. Esse coronel tá louco de raiva e não vai se render fácil. Por isso mesmo que eu vou", respondeu ela, verificando o revólver na cintura. Lugar de mulher de cangaceiro é ao lado do marido na guerra e na paz. João do Canto, que assistia à conversa, acrescentou mais uma informação que fez o sangue de todos ferver. "Capitão, tem mais uma coisa. O coronel está se gabando que nem Lampião tem coragem de enfrentar ele." "Ele disse isso?" perguntou Lampião, os olhos brilhando como brasa no escuro. "Disse sim. Falou que você é covarde, que só ataca pelas costas e que se aparecer em Paulo Afonso vai virar comida de peixe no açude." "Oxente, meu povo, quem conhece Lampião sabe que mexer com a honra dele é como cutucar onça com vara curta." O rei do cangaço não deixava ninguém duvidar da sua coragem, muito menos coronel safado que matava inocente. "João", disse Lampião, a voz fria como geada, "volta para Paulo Afonso e conta para o coronel Raimundo que Lampião está chegando. Diz que ele prepare o caixão, porque dessa vez não vai ter formigueiro, vai ter bala." O mensageiro galopou de volta, levando a resposta que faria o coronel saber que tinha mexido com a pessoa errada. Em Paulo Afonso, quando João do Canto deu o recado, o coronel Raimundo riu como se tivesse escutado uma piada. "Lampião vindo para cá?" riu o coronel. "Que venha. Tenho 50 jagunços esperando ele. Vou fazer esse cangaceiro de meia tigela virar comida de peixe igual fiz com os trabalhadores."
Mas o coronel não sabia que estava lidando com a fúria de um homem que tinha jurado proteger o povo. E quando Lampião jurava alguma coisa, nem o diabo conseguia fazê-lo mudar de ideia. Naquela noite, o bando de Lampião se reuniu debaixo de um juazeiro para traçar o plano de ataque. Eram 15 homens agora, todos conhecidos pela pontaria certeira e pela lealdade ao patrão. "Prestem atenção", disse Lampião, desenhando um mapa na areia com um graveto. "Paulo Afonso fica numa baixada, cercada de morros. Se chegamos de surpresa, pegamos os jagunços dormindo." E foi assim, meu povo, que se preparou a segunda batalha pela justiça. O sertão ia presenciar mais uma vez o encontro entre o bem e o mal, entre quem defendia o fraco e quem oprimia o inocente. Quem vive no sertão sabe que algumas manhãs nascem diferentes das outras. E aquela manhã, em Paulo Afonso, amanheceu com cheiro de pólvora no ar e presságio de morte no vento. O coronel Raimundo Aguiar acordou cedo, verificou as armas dos jagunços e se gabou mais uma vez da força que tinha. 50 homens armados, dizia ele para os capangas. Lampião vem com 15 no máximo. Quando ele chegar, vira peneira na primeira rajada. Mas o coronel não sabia que estava subestimando a astúcia do rei do cangaço. Lampião não era homem de chegar atirando. Era homem de pensar primeiro, atacar depois. E naquela madrugada, enquanto o inimigo dormia, ele já estava estudando cada canto da fazenda. Do alto do morro, Lampião observava através do binóculo. Maria Bonita estava ao lado dele, também de olho nos movimentos dos jagunços. Corisco e Volta Seca tinham posicionado os homens nos pontos estratégicos. "Vê se conta direito, Maria", sussurrou Lampião. "Quantos homens tem na varanda?" "8 na varanda, mais uns 10 espalhados pelo terreiro", respondeu ela. "E o coronel tá na sala bebendo e rindo como se fosse festa." "Rir, ele vai parar logo", murmurou Lampião. "Chegou a hora de ensinar que no sertão existe uma justiça que os poderosos não conhecem." O ataque começou com o primeiro raio de sol. Lampião deu o sinal. Um assobio de bem-te-vi que ecoou pelos morros e 15 rifles falaram ao mesmo tempo. A surpresa foi tão completa que metade dos jagunços caiu antes mesmo de entender o que estava acontecendo. "É Lampião! É Lampião!" gritaram os que sobreviveram, correndo feito galinha tonta pelo terreiro. Mas não adiantava correr. Os cangaceiros tinham cercado a fazenda e cada saída estava bloqueada. O coronel Raimundo, que minutos antes se gabava da própria força, agora se escondia atrás do balcão da sala, tremendo como folha no vento. A bebida tinha virado veneno na garganta e a soberba tinha virado medo puro. "Coronel Raimundo!" gritou Lampião, entrando na casa com a peixeira na mão. "Chegou sua hora de pagar pelas 5 vidas que tirou." "Lampião, eu não sabia que era você mesmo. Pensei que fosse Lenda", gaguejou o coronel, tentando se esconder ainda mais. "Lenda é sua avó", respondeu Lampião, puxando o coronel pelo pescoço. "Eu sou real como a bala que vai atravessar sua testa." Agora prestem atenção, meu povo, que essa parte mostra a diferença entre fazer justiça e fazer vingança. Lampião arrastou o coronel até o açude, onde os 5 trabalhadores tinham sido afogados. "Você vai morrer do mesmo jeito que matou os inocentes", disse Lampião, empurrando o coronel na direção da água. "Afogado igual a eles." "Não, por favor, eu pago tudo que você quiser", implorou o coronel, se agarrando nas pedras da margem. "Aqui não tem perdão", disse Lampião, empurrando o coronel para dentro da água. "Nem dinheiro que pague 5 vidas de trabalhador honesto." A justiça foi rápida e certeira. O coronel Raimundo encontrou no açude o mesmo fim que tinha dado aos trabalhadores. A água que antes bebia sangue inocente, agora bebia sangue culpado. Quando tudo acabou, o silêncio voltou a reinar em Paulo Afonso. Os jagunços que sobreviveram fugiram pela Caatinga, levando a notícia de que Lampião tinha cumprido mais uma promessa de justiça. Maria Bonita se aproximou do marido, que estava olhando para o açude em silêncio. "Acabou, meu rei. A justiça foi feita. E por enquanto acabou.
respondeu Lampião. Mas sempre tem mais coronel safado precisando aprender respeito pelo povo. E assim foi que a história se espalhou pelo sertão inteiro. Em cada feira, em cada venda, em cada casa de taipa, o povo contava como Lampião tinha feito justiça mais uma vez. O nome dele virou proteção para os fracos e pesadelo para os opressores. Os trabalhadores da região dormiam mais tranquilos, sabendo que tinham alguém velando por eles. Os coronéis ruins pensavam 2 vezes antes de maltratar alguém. E as crianças aprendiam desde cedo que no sertão existe uma lei mais forte que a dos homens, a lei da justiça. Lampião montou no cavalo e olhou para o horizonte. Sabia que em algum lugar do sertão sempre haveria injustiça sendo feita, sempre haveria alguém precisando de proteção. E enquanto tivesse força nos braços e bala na cartucheira, estaria lá para defender o povo. "Para onde agora, Virgulino?" perguntou Maria Bonita, já sabendo a resposta. "Para o próximo lugar onde a injustiça levanta a cabeça", respondeu ele. "O sertão é grande, mas a sede de justiça é maior ainda. Como meu avô sempre dizia, herói de verdade não descansa enquanto houver sofrimento no mundo. E Lampião era herói à sua maneira, um herói de chapéu de couro e peixeira na cintura, que fazia justiça do jeito que o sertão entendia. Os 3 cavaleiros sumiram no horizonte, deixando para trás mais uma lenda. E até hoje, quando alguém no sertão sofre injustiça, olha para o céu e sussurra uma oração: "Lampião, se você está ouvindo, manda a tua justiça para cá." Lampião não morria, virava a lenda. Oxente, e vocês? Lampião fez certo ou fez errado com esses coronéis safados? Comenta aí embaixo e não esquece de curtir. Se inscreve que tem mais vingança e justiça do sertão vindo por aí. O cangaço ainda tem muita conta para acertar por essas bandas.